20 de junho, e eu digo gratidão, Senhor, gratidão aos benfeitores espirituais, gratidão a Jesus, nosso Mestre, a toda a equipe espiritual responsável por essas obras, esses livros que nós estamos estudando, André Luiz e tantos outros, que esses estudos possam nos contribuir, para a nossa transformação, que a gente possa perceber o mundo espiritual com outra forma, de percepção, e que a gente entenda que nós estamos encarnados é uma preparação para essa vida plena, que é a vida do mundo espiritual, a vida onde a gente pode estender melhor os nossos sentidos, nossos pensamentos, e que a gente possa ter um domínio maior sobre os nossos sentidos, o nosso pensar, para cada vez mais nos tornar melhor nesta caminhada. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então nós estamos vendo no limiar das cavernas. Então eles saíram lá daqueles locais. Ô, mano, seja bem-vindo. Chegou, Orlando. Você tá com o microfone desligado. Tá a dona Diva e a dona Lalinha no ar, Orlando. Seu microfone tá desligado. Acho que ele não está conseguindo acionar o microfone dele. Às vezes eu estou necessitando do microfone desligado também, né? Às vezes fica desligado. Então, na semana passada, nós vimos o capítulo sobre os alienados mentais. Pessoas que são consideradas como loucos. Olha aí, Orlando, agora sim abriu. Pode falar. Então eu estou quase meia hora aqui tentando entrar e não consigo. Agora que eu consegui. Ainda bem que conseguiu. Seja bem-vindo. Obrigado. A dona Diva também está no ar, mas ela foi colocar o aparelho auditivo dela, né? Que ela disse que ela usa o aparelho auditivo. Você sabe que eu vou ter que usar isso também? Pois é, você estava falando na quinta-feira, né? Tem que usar. Nessa nossa idade, quase todos têm que usar. Meu marido também é para usar, mas ele não usa de jeito nenhum. E bom é assim, né? Mas eu Quando a gente vai protesto. falar as coisas para ele, Eu ele protesto. fala normal, o quê? Fala mais alto um pouquinho, o quê? Fala mais alto. Para que você grita comigo? Não estou gritando. Eu protesto. Não adianta protestar, né? Se tem que usar, tem que usar. Não tem que gritar mesmo. Tem jeito. A gente ainda bem que tem uns aparelhos, né? Que ajuda nessa Esse aparelho ajuda. área, Você né? ouvindo esses aparelhos, né? Até acostumado, é muito horrível. Ainda bem que Dá tem muito uns barulho. aparelhos. Muito bem, então vamos continuar o nosso estudo, né? Nós estamos vendo hoje, então, no limiar das cavernas. No limiar das cavernas. Então, a equipe do André Luiz, o Calderaro e os demais saíram daquele ambiente lá dos hospícios, né? Onde nós vimos na semana passada, pessoas alienados mentais, né? Aquelas pessoas com problemas mentais. Tinha alguns que estavam ali, tinha uma mulher que acreditava que era uma marquesa, né? Queria ser servida, e disse que estava ali por engano, né? Que ela, na verdade, o imperador ia tirar ela dali. E tinha outros com ódio ainda, acreditando que estava aqui na Terra, né? E aquelas pessoas apegadas ao dinheiro e por aí vai. Então aqui ele vai para um outro ambiente
um ambiente assim mais próximo da crosta terrestre, né? Também, né? Um ambiente que eles chamam no limiar das cavernas, que não é um ambiente bonito também não, né? Ali era um ambiente bem complicado. E eles estavam indo para lá em companhia do instrutor Eusébio, né? E a Cipriana. Então eles estavam um ambiente assim bastante denso. E o André Luiz, né, curioso como sempre, queria também ir naquele ambiente, né? E a diretora, que era responsável pelo trabalho ali, falou que ele poderia até um certo ponto, né? Não pode admitir ele nos locais mais profundos, porque ele não tinha uma preparação suficiente para isso. Então ele estava ainda precisando fazer alguns estudos e tudo mais para poder ir nesses lugares mais profundos. E que Calderaro então ia acompanhar ele nas proximidades, né? Das cavernas mais profundas. Ele não ia até o fundo ali, né? Então o Calderaro ia permanecer com ele, porque naquele local ali ele não tinha como ele ir ali. Então ele começou então a perceber ali algumas entidades, né, bastante trevosas, né, sofridas, com alucinações, né, que tinham visões. E ele lembrou que ele já tinha ido, né? Afinal ele veio até do umbral e também passou por várias regiões bastante pesada, mas ele disse que ali nada se comparava com aquele ambiente onde ele estava ali, que era muito mais difícil, de sofrimento mesmo. Até compara, aliás, com as selvas escuras do Dante Alighieri, que é aquele autor que fala sobre os infernos, né? Que até o inferno de Dante, né? Que é um local de sofrimento eterno e tal. Então ele olhou aquele ambiente, parecia que ele estava nesse ambiente, né? Ambiente de sofrimento eterno. Ele lembrou então, né? Das visões, né, que o Dante Alighieri tem, que algumas igrejas também adotam, né, como inferno e tal, e diz que ele sentia assim até uma certa tristeza, né, ele diz que com aqueles lamentos, né, e ali um local assim bastante estranho, né, parecia assim um ambiente todo de tempestade, né, o tempo todo, aquelas nuvens escuras e tudo mais, algumas pessoas lamentando, chorando, gritando, outras emitindo gargalhadas, outras xingando, né, falando palavrões e tal. Então ali tinha milhares assim de loucos, né? Era um ambiente assim muito pesado e muita gente mesmo, né, muitas entidades ali que ele via. E um nevoeiro assim bastante denso, quase que não podia se perceber muito distante. E eles percorreram então alguns quilômetros, né, no plano horizontal, porque não podia ir nas profundezas ali da caverna, seguindo a recomendação, né, da Cipriana, que disse que ali não era local para eles. E ela se despediu deles, né, foi para as cavernas mais profundas para auxiliar. Essa equipe era de auxílio, né? E ali então ele começou a perceber aquelas criaturas, né, umas substâncias assim viscosas, como um lodo, um pântano, se debatiam, eram almas assim bastante torturadas, né, pelas suas culpas, na verdade, né? Então alguns brigando entre eles, discutindo sobre contendas de interesse assim mais mesquinhos, né? Então era um inferno mesmo, né? Aquela descrição que a gente ouve, aquelas imagens que a gente vê até em filmes ou livros, ali estavam, né? E ele notou também que tinha um grupo que volitava, quer dizer, que voava ali, né? Mas não a grandes alturas, a umas alturas assim, que permanecia junto àquele local.
E Calderaro esclareceu para o André Luiz, que aquelas pessoas, né, que avolitavam-se como corvos, né, escuros, eles eram pessoas que tiveram aqui na Terra, que eles tinham um conhecimento maior sobre o uso do magnetismo. Só que esse conhecimento não permitia que eles alçassem voo mais alto, mas eles já podiam, né, voar ali pelos conhecimentos que eles tinham, mas eles ainda eram bastante inferiores, maus mesmo, né? E eles tinham só o conhecimento intelectual do uso do magnetismo. Então eles poderiam voar, enquanto outros que não tinham esse conhecimento rastejavam ali na lama, no lodaçal. Então, aí então ele estava dizendo que aquele posto, aquela região, ela funcionava com um posto de socorro, né, que os benfeitores iam ali para ajudar, e como escola, né, então ali as pessoas poderiam se ajudar também, né, praticar a abnegação e tal, e outras, né, estavam em sofrimento, em recuperação. Ali tinha muitas pessoas sendo ajudadas. Então, nenhum local do universo, por mais sofrimento ou por mais maldade que tenha naqueles espíritos, eles não estão abandonados. Sempre tem entidades benfeitoras que estão ali tentando ajudá-los, né? E desde que a pessoa se permita ser ajudado, ali ele encontra o socorro, né? Então, as pessoas ali tinham assim, uma variedade enorme de pessoas, mas a maioria ali eram bastante inferiores mesmo, muitos deles voltados para o mal mesmo, para a maldade, né? Mas não faltava para eles a assistência, o socorro necessário para que eles pudessem sair daquela situação, se eles quisessem sair, né? Então eles permaneciam ali por uma questão de vontade própria, né? Eles não se habituaram ainda, né, a transitar por energias mais nobres. Então a perturbação das suas culpas, dos seus erros do passado, mantinha eles ali. Então eu lembrava assim algumas situações de pessoas que estavam ali. Então ali tinham os avarentos, né, aquela pessoa que era apegado, né, às posses materiais, ao dinheiro, ao ouro. Tinha os homicidas, né, os criminosos, aqueles que assassinavam, as pessoas ligadas, né, à cupidez, os viciados de toda a ordem, todos os matizes estavam ali. Então aquelas pessoas, elas estavam prisioneiras das suas próprias culpas, das suas próprias maldades ainda que prendia nele. Então a mente deles mantinha eles naquela situação, naquela realidade que eles criaram, né? Então ali são alienados da mente também, assombrados pelas próprias culpas. E para sair daquela situação, né, era preciso querer. Então muitos deles iam para reencarnações, né? Reencarnações escolhidas até por eles, ou até às vezes pelo plano reencarnatório, para que eles pudessem sentir, né, diferente e se recuperar. Mas ainda assim era preciso, né, que eles quisessem sair. E ele conta algumas situações. Por exemplo, tinha um caso de uma pessoa que tinha assassinado a esposa, numa situação assim muito difícil mesmo, né, de extrema violência e tudo, e ele não mostrava arrependimento, não transpirava arrependimento. Ele tinha o desejo de rever a esposa para continuar matando, ele para continuar torturando. Então ele estava ali, né, ainda envolvido pelo ódio, pela aquela circunstância, e não sofrendo, mas não queria sair daquela situação. Um outro situação também, que ele é de um negociante de terrenos, né,
que amontoava dinheiro, né, para satisfazer os prazeres dele, né, o ouro e tudo mais, e também estava ali agarrado, né, aquela coisa que ele dizia assim que era bastante nojenta, assim, né, de coisas, barro e tudo mais, né, ali acreditando que aquilo era dinheiro, que era ouro, né, eles estavam atormentados e agarrados àquilo, né. E o André Luiz, né, falou, mas vamos tentar ajudar ele, né, conversar com ele e tal. E eu falo, não, que não adianta, não faz isso. Você não vai conseguir, é inútil, é impossível. Não é o momento. Eles estão num estado de desequilíbrio e alienação tal que você vai consumir anos, semanas aqui e não vai conseguir avançar em nada. Então, deixa eles viver a vida deles do jeito que eles estão ainda. Como diz, né, a dor ainda não foi suficiente para que eles queiram sair daquela situação. Por enquanto, eles estão achando que estão bem até. Muitos deles, naquele sofrimento, naquela lamaçal todo, e eles, você vai perguntar para ele se ele quer sair daí. Não, aqui eu estou bem, eu tô com meu ouro, ele está numa ilusão que ainda não permite ser ajudado. Essa é a situação das cavernas. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse capítulo? Esse capítulo eu passei ele um pouco mais rápido, porque nós já vimos situações parecidas em outros livros. Primeiro eu quero dar bom dia aí para minha comadre Diva, que está aí. Bom dia, meu compadre. Dona Diva disse que está muito frio lá, Orlando. Chovendo. Aqui também está frio. Aqui está 13 graus. Quanto? 13 graus. Aqui de certo está isso ou mais, não sei, porque está. Mas diz que Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, estava 3, abaixo de 0 ontem. Pois é, ontem lá em Garibaldi, onde mora a tia Nilce, a minha irmã, ela me falou que estava, acho que 2 abaixo de 0, uma coisa assim, Pois sabe? é. Estava uma coisa de fora de normal até, viu? Mas a respeito do texto aí, Dilon, a gente vê assim que a gente é prisioneiro dos nossos defeitos. Né? Ele estava num lugar ali que era uma prisão. E difícil de sair, porque não mudava de atitude, né? As nossas atitudes geram o nosso bem-estar, o nosso posicionamento, né? Você está numa situação que você é responsável pela coisa boa que acontece na tua vida e pelas coisas ruins que acontecem também. Como ele tirou a vida aqui na terra da esposa, lá no mundo espiritual, novamente ele não se regenerou, nem se arrependeu. Então ele ficava lá no umbral, estava no umbral terrível, né? E ia continuar até aquele dia, não sei, talvez encarnasse de novo num estado bem precário, né? Isso aí faz a gente ver a nossa situação, né? Que a gente tem que mudar, né? Nosso comportamento, nossas atitudes, e começa pela nossa parte moral, né? Nosso sentir, nosso pensar, nossa forma de ver as coisas. Verdade. A gente tem dificuldade, né, de aceitação das situações, alimenta dentro de nós ainda muitas coisas ruins, né? Muitas coisas ruins. Muito bem. Alguém mais quer comentar? Igual essa, nós somos escravos de nós mesmos, sempre, porque aqui na Terra tem quantas e quantas pessoas que a gente tenta colocar uma sementinha, sim, mas uma sementinha menorzinha de que uma sementinha de mostarda, não é o grão de mostarda que Jesus falava, uma semente dessa mostarda nossa, que é pequenininha, né? Uma bolinha pequenininha, mas não entra, nem aquela sementinha não entra. Esse é difícil. Esse está difícil de começar. Então, tem que deixar para lá, porque se você... água mole em pedra dura, que tanto bate até que fura, mas nesse caso, não compensa, não convém, porque a pessoa vai ficando nervosa com aquilo, não quer aceitar, então deixa quieto. A vida ensina.
A nossa própria vida, nosso próprio viver, vai nos dar ensinamento com o tempo. É E por aí isso que vai. tem a reencarnação, né? Por isso tem a reencarnação, porque se hoje, nessa vida agora, tem a cabeça dura, não entra nada no cérebro, precisa de mais outras e outras e outras, É. para poder o cérebro amolecer. É, É isso. O Mário toma chimarrão, Dilon. Você não vai oferecer para Pois ela? é, ela estava comentando aqui que ela tá tomando menos chimarrão porque tá só no chimarrão, só quando vem visita. é, O chimarrão de vocês tem cafeína? Tem cafeína, contém cafeína, sim. É, eu mesmo tomo mais café por causa da cafeína. Ah, o médico proibiu. Não, eu tomo mais por causa da Ah, a cafeína. senhora toma, né? A gente deixou de tomar. Eu tenho enxaqueca. Se não Ah, tomar cafeína direto, não aguenta a enxaqueca. ah, Precisa. mas Fosse, se eu eu fosse médico, nativa desse lado aí, eu estava tomando chimarrão também, certeza. mas eu tomo chimarrão, eu só não estou tomando sozinha, assim eu desacostumei, sabe? aham. Mas de vez em quando eu tenho aquela vontade de tomar, eu tomo. Agora o café eu tomava o dia todo, aí o médico me proibiu. Aí eu comecei a diminuir, agora eu estou tomando só quando meu filho posa, aquele que faz. E só o que faz café é o Ricardo, porque Ah, os outros saem mais cedo. A Tânia sai daqui 5 horas. O Renato também é 5 horas, que o serviço deles é mais longe, né? Agora o Ricardo, como é perto, ele sai daqui 6 horas, 6, 6 e pouco. Ele faz o café, quenta leite, come alguma coisa. Ele gosta muito de comer porque é gordo, né? É, então eu falo para meu filho, você tem que deixar parar de jantar e de manhã você toma só café das mães, se eu tenho vontade de comer, estou podendo, vou comer. Tá bom, cada um tem o seu jeito, né? é verdade, cada um tem o seu jeito. É, mas Bom, agora nós vamos para o capítulo 18, Velha Afeição. Estamos terminando o livro. O livro é de 20 capítulos, estamos no 18. E velha afeição nos remete a essa questão que o André Luiz vai encontrar alguma pessoa conhecida nessa viagem dele. E ele chegou então ele ainda estava naquele ambiente lá das cavernas, né? Na periferia das cavernas. Encontrou alguns velhinhos, algumas pessoas ali com aspecto assim muito lamentável, como todos ali tinham, né? Porque era um ambiente de sofrimento, como foi descrito aqui, era o próprio inferno de Dante Alighieri. Então eles, caras assim de aspecto, dizer, lamentável, esfarrapado, esqueléticos, e ele notou... Oi? E ele notou que aquelas pessoas, eles carregavam na mão, assim, uma substância lodosa. E levava aquilo ali no peito, assim, né, ansioso, aflito, como uma coisa, assim, muito preciosa para eles. A dona Diva, acho que, sem querer, ela saiu do ar. Então, ela, ansiosos e aflitos. Então, qualquer coisa, assim, que é um vento, alguma coisa assim, eles agarravam mais assim aquilo ali, né, com medo de perder. E um olhava para o outro assim apavorado, como se estivesse temendo um desastre próximo. Cochichavam, maliciosos e desconfiados. Às vezes queriam correr, outras vezes ficavam no mesmo lugar. Então tinha aquele aspecto assim de medo, de horror, muitas vezes, e ficava o tempo todo naquela situação. Um deles falou assim: precisamos de uma saída. Nós não podemos nos demorar nessa situação. E os nossos negócios, e as nossas casas, e as nossas riquezas que descobrimos, o que que não, Então eu percebi assim que aquele grupo ali, eles estavam reunidos pelas afinidades das prisões, né, do apego aos bens
terrestre, ao patrimônio, ao dinheiro, né? Então eles estavam com aquele lodo assim, guardando, né? Com medo de escorregar, de perder e tudo mais. E ele dizia assim: não, mas todo este ouro que nós estamos aqui conosco, os ladrões, né? Pode querer nos tomar, esses miseráveis. Então nós precisamos voltar e guardar melhor as nossas riquezas. E daí então o André Luiz ficou surpreso, né, com aquilo ali, intrigado, e olhou para o Calderaro, que esclareceu para ele: olha, são usurários, desencarnados há muitos anos. Eles desceram um grau de apego assim à fortuna material transitória tão grande, que eles estão nesse ambiente, né, ineptos na zona mental menos dignas. Ele não tem condição, né, de sair dessa situação. Eles não têm aspirações superiores. Eles, quando eles eram encarnados, eles tinham uma ambição muito grande, né? E usava de todos os meios para atingir os fins egoístas, quer dizer, enganava as pessoas, tirava de quem, né, tinha às vezes direito, né, e ele tirava e ficava... Aquelas pessoas egoístas que armavam ciladas para as pessoas menos avisadas para tirar os poucos recursos que a pessoa tinha. E então essa matéria mental que eles criaram, né, das suas vítimas, e muitos deles ainda estão por aí querendo vingança, amaldiçoando, né? Outros já se encaminharam para melhor, mas muitos ainda estão presos a essa situação. E eles vão ficar nessa situação até que eles despertem. E ele lamentou aquilo ali, ele falou: eles ficaram loucos pela paixão de possuir. Paixão de possuir. Então são escravos de monstros mentais. Monstros mentais que quer dizer que eles criaram, né? E tem também os monstros espirituais mesmo, que eles prejudicaram, que alguns deles têm. E aí um deles, né, parecia que estava mais assim desconfiado daquela situação, falou bem assim: ó, nós não estamos sendo vítimas, será, de um pesadelo? Será que isso não é um pesadelo na nossa vida? Às vezes eu fico pensando se a gente não está enganado aqui, né? Porque faz tanto tempo que a gente fica perambulando. Onde que estamos? Será que nós não ficamos loucos? Um deles falava. Aí quando o André Luiz ouviu aquela voz, falou: eu conheço essa voz. Eu conheço. Aí ele falou: quem será que está louco? Eu ou ele? Né? Porque para mim é uma voz conhecida. Aquele que está louco, o velho que está falando isso, ou sou eu? E aí ele olhou mais fixamente para aquela pessoa e falou: parece que o meu avô paterno, Cláudio, né? E a gente se amava tanto, tinha tanta afeição por mim, eu por ele, né? Eu lembro dele passando a mão pela minha cabeleira, né, quando era criança, né? E o carinho que a gente tinha um pelo outro, né? E aí ela lembrou: mas eu lembro que ele foi uma pessoa rica, né? Ele era agiota, fizera considerável a fortuna em ágios escandalosos, quer dizer, ele explorava as pessoas necessitadas, né? A pessoa precisava de algum empréstimo, a dona Diva voltou, oba! Eu voltei. Eu mandei uma máquina de costura e a mulher me ligou, digo: eu vou atender, ver se ela vem trazer a máquina, o que é, né? Aí fui atender ela. Graças a Deus ela não veio hoje, não, vai vir segunda. Tá certo. Mas tá bom. Nós estamos falando aqui de alguns casos de pessoas que apegadas ao dinheiro, né? Então o André Luiz encontrou o avô dele, né? E que o avô dele já estava ali já há mais de 40 anos naquela situação. E ele foi um agiota quando encarnado. Então ele explorava as pessoas necessitadas e enriqueceu com isso, né? O André Luiz lembra disso, e eles se amavam muito, né? O avô dele querido e tal, ele tinha um carinho muito grande com
com o neto e aquela troca, né, de amor que eles... E ali ele estava naquela situação já então há muitos anos, há 40 anos. E ele tinha se perdido do avô e tal, e não sabia onde que estava o avô, e agora estava encontrando aquele, né, aquele desgraçado, ele diz, né, porque o avô dele estava numa situação muito difícil mesmo, que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre. Ele carregava então aquelas placas de lodo, achando que aquilo ali era o ouro dele, né? E ele ficou então presuroso, né, daquela situação. Aí então ele falou, o Cláudio falou, né, que é o avô dele, falou, acho que nós estamos vivendo um pesadelo, né? Faz tanto tempo que a gente está nisso, né? Então os outros comparsas, os outros que estavam na mesma situação, e que assim como aqui na Terra a gente se aproxima daqueles pelas afinidades, né, pelos gostos muito parecidos com a gente, conosco, com o nosso, lá no plano espiritual também acontece isso. Então eles estavam próximos porque aquelas pessoas tudo eram usurários, eram pessoas amantes do ouro, da posse, né? E então a Cláudio parece que teve um lampejo assim, né, de despertar. Ele falou que estava desconfiado que eles estavam vivendo um sonho, um pesadelo. E o outro falou, não, pesadelo não, nunca, nunca, nunca. Ô Cláudio, não fica tão sensibilizado. Aí quando o André Luiz ouviu a palavra Cláudio, aí ele teve a certeza, é o meu avô mesmo, né? E o Caldelar segurou ele queria ir lá e já se apresentar, porque ele amava muito o avô, né? Queria falar com o avô, e ele falou, olha, tá vendo? A irmã Cipriana realmente tem razão, você não pode ir para outros lugares. E aqui mesmo, né, nós já estamos, nós temos passando por essa situação, né? E aí, André, ele falou bem assim, eu já sei de tudo, já entendi que ele é seu avô, nós vamos ajudar ele, parece que agora ele está mais receptivo, que ele já está percebendo que ele está, né, saindo de um pesadelo, então o velho revela-se mais receptivo, né, para ser ajudado. Então, é o momento, talvez, de a gente ajudar ele. E aflito, o André Luiz seguiu o orientador, e começaram então a se fazer visível para aqueles espíritos. Então eles começaram a perceber uma luz diferente, esfregavam os olhos e falou, quem são vocês? Né? São padres? De onde vocês vêm? Eles eram católicos também, porque eles estavam com as túnicas muito, muito altas, será anjo, né? Será santo? E aí, meu amigo, você é o Cláudio, né? Antigo fazendeiro da vizinhança e falou ao local de... Aí o velhinho falou, mas você me conhece? Quem é você? Então ele ficou mais aliviado, né? Com aquela... sendo reconhecido, e começou a se lamentar, falou, estou muito preso a essa região misteriosa, muitos monstros aparecem, muito embora eu tenha bastante ouro, mas o que eu posso fazer com esse ouro aqui, né? E o que você está falando, só de você falar e lembrar do meu nome, eu já me sinto mais animado. Então me ajuda a sair daqui, eu quero voltar. E estava ajoelhado diante do André Luiz, né, e repetia, voltar, rever minha família, meus amigos, minha casa novamente. Então ele nem sabia, né, que ele estava desencarnado, que ele estava morto. E o André Luiz abraçou ele, né, e explicou, Cláudio, você é vítima de um engano, né? Quer dizer, você mesmo está se enganando, você não é mais encarnado, você não está mais no plano físico, né? Tudo aquilo que você tinha no plano físico desapareceu, né? A riqueza que você acredita ter em mãos é uma mentira. A morte te tirou ali do convívio físico já faz mais de 40 anos. Então o velhinho ficou surpreso, né? Olhou angustiado, não relutou, caiu num choro só, e ele falou, é bem que eu sinto isso, né? E eu não consigo raciocinar, não consigo perceber, mas e o ouro, e o meu ouro que eu juntei com tanto sacrifício, com tanto suor? Aí ele falou,
Olha bem para sua mão, né? O que você tem, né? O patrimônio acumulado à custa das dificuldades dos outros. Veja o que ele se tornou, né? Em lodo, em detritos. Observa isso. Então daí o Cláudio pôde perceber, né? Que ele estava abraçado à lama. Aí ficou aterrorizado com aquilo, né? E será castigo, né? Ah, é minha culpa, né? Por causa da Ismênia. Eu maltratei ela, eu explorei ela e estou sendo punido. E o André Luiz não lembrava dessa Ismênia e falou, mas de quem você está falando? A minha irmã. A minha irmã, que eu explorei, tirei os direitos dela. Aí ele contou, né, que a mãe dele, né, tinha uma filha, né, que não era legítima, né, uma filha que foi adotada e que ela criou como filha mesmo, que era filha dela de coração. E quando foi para desencarnar, a mãe dele que deixou um certo patrimônio e falou para ele que era para repartir, né, e amparar a moça. E ele, né, provou na justiça que ela não era parente consanguíneo e ficou com todo o dinheiro. E ela sofreu, ela ficou abandonada, né? Passou por muitas dificuldades e ele conseguiu ficar muito mais rico, né? Porque ele era agiota e tudo. E aí então ele explorou a irmã e agora ele estava ali arrependido, né? Falando, o que é agora? Né? Como é que eu vou sair, né, dessa? Eu me sinto culpado. E onde estão meus parentes, né? Com aqueles parentes que eu me preocupava com o futuro deles. Onde está meu dinheiro, né? Que eu amontoei então com tanto sacrifício. Onde está minha irmã Ismênia, né? Que eu deixei ela na miséria? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Olha só, né? A surpresa dele. Falou, por que não me ensinaram que isso não era importante, né? O importante é a vida espiritual, que a morte não acabava com tudo. Será que eu estou morto mesmo? O louco, o cego, mísero que sou, quem me socorrerá? Essa reflexão aí, porque não me ensinaram, né? Leva àquela passagem que a gente vê lá do Cristo, né? Que do rico e do Lázaro, lembra? Que ele chega lá e fala, mas por que não o rico, né? Reclamando lá para o Senhor. Deixa eu ir lá avisar meus irmãos, minha família, por que não me falaram que existe, que é mais importante a vida espiritual? Aí ele fala, olha, você teve os profetas, né? Você tem os livros, né? Você tem as religiões, você não quis ouvir, simplesmente assim, né? Não quis ouvir, né? Não quis. Os profetas estavam ali, né? Falando para você que existe uma vida além da vida, né? Que essa vida não se acaba e que o mais importante é os tesouros do céu. Mas a gente, né, quando está encarnado, está vivendo os prazeres da terra, a gente não leva muito a sério essa questão. Então ele estava ali pedindo socorro. Ele dizia assim, tem de piedade de mim. Meus pais já morreram muito anos, e meus filhos, né? Certamente meus filhos já me esqueceram. Estou desprezado, estou sem ninguém. Então ele estava ali, né? Reclamando e ao mesmo tempo reconhecendo, né, que não me abandone, ele dizia, né? Sou um velho que tinha ambições, né, tinha propósito, agora que eu me reconheço, eu tenho medo, tenho muito medo. Então ele estava ali apavorado, né, chorando bastante. Meus familiares me abandonaram, ninguém mais no mundo me procura. E aí lembrou, né? Eu tinha um neto, né? Tenho um neto, o André Luiz, que era a luz dos meus olhos, a quem eu amava muito. E tem me torturado o pensamento, né? Eu queria que ele soubesse como é que eu estou, né? Até eu queria que ele fosse um médico e destinei até algum dinheiro para que ele se formasse.
Então, aí está a formatura, né, do André Luiz. Ele se formou médico e esse avô, o Cláudio, que destinou dinheiro, né, para que ele pudesse se formar. E ele estava ali, né, com remorso pelo que ele fez com a irmã dele, né, a irmã de coração. E o neto ele tinha ajudado a se tornar, né, um médico. Meu neto diz ele, né, seria querido, seria muito respeitado. Quando o André Luiz ouviu isso, ele se desmanchou, né? Lembrou que o avô que ajudou ele, né? Enxugou as lágrimas e tal. E ele falou, quem sabe você pode me levar para o meu neto, levar notícia de como é que eu estou, né? Essas masmorras, que estou louco aqui, sofrendo. E André precisa saber dos meus padecimentos. Aí não valeu mais o que o André Calderaro, a cautela que o Calderaro tinha recomendado a ele para não se mostrar e tal. Ele já foi lá e se mostrou pro Cláudio, né? Lembrou que o avô dele, né, quando ele era criança, ficava acariciando os cabelos, né, dele, a preparação para medicina e tudo mais, e o diploma de médico que ele foi conquistado graças, né, à ajuda que recebeu do avô dele, o Cláudio. E então vovô Cláudio, diz ele, né, o senhor já não me conhece mais, né, chorando também, né, o Calderaro também sob forte emoção e cobrindo as mãos dele de beijo, né, esqueceu de todas as precauções, né? E ali então ele demonstrava aquele amor mais puro, né? Pelo Cláudio, dizendo que ele estava, quem era ele, né? E se revelando, né? Ao avô, né? Ali. No capítulo 19, que é a continuação, vai continuar essa história do Cláudio, né? Que a Cipriana regressa ali das cavernas mais profundas, em companhia dos demais amigos, encontra ali o André e o avô dele, e daí ela fala bem assim, eu sabia, André, que você vinha aqui por algum propósito, né? Nada é por acaso, você veio aqui porque você tinha, né, um propósito, tinha que fazer alguma coisa. Nosso tempo é muito curto, nós temos que internar o Cláudio, né, agora que ele já está mais consciente da sua situação, para que ele possa se recuperar, né, e ser acolhido. E o avô dele, embora tivesse percebido, né, percebido o André, reconhecido o André, mas ele estava com a mente totalmente desajustada, né? Não falava coisa com coisa, ele repetia o nome da irmã dele que ele prejudicou, Ismênia, o tempo todo. E então a Cipriana, né, falou para ele, ó, nós temos que levar ele, cuidado, né? Ele não vai ser cuidado por aqui mesmo, vão encontrar um local, uma enfermaria com ele, e ele não vai poder sair dessa situação muito rápido, né? Então ele ainda tinha ali que, para recuperar, ainda levava um tempo, porque ele estava bastante enfermo, bastante doente, né? Então ela dizia bem assim que ele recuperar, ele deve voltar a reencarnar. É a única forma para que ele saia dessa situação. E então André Luiz falou, e você vai nos ajudar nessa situação? Ela falou, como não? A reencarnação do Cláudio não é uma reencarnação de um missionário, né, de uma coisa que vai mudar a coletividade, né? Quando reencarna assim alguém que tem uma influência num grande número de pessoas aí na coletividade, como um grande líder e tal, né, o preparativo da reencarnação envolve muito mais entidades, né, dos benfeitores espirituais. Mas no caso do Cláudio era um número mais restrito, né? E então ela mesma poderia tomar conta da situação, né, e auxiliar ele nessa reencarnação. E ela falou, nós vamos envolver a Ismênia, né? Porque o problema maior dele aqui, né, da culpa dele, é com a irmã que ele prejudicou. Então nós vamos
buscar promover uma reaproximação com a Ismênia. E, é claro, ele vai ter que reencarnar numa situação de bastante pobreza, porque ele abusou dos recursos materiais e é a forma dele começar a olhar diferente para essa situação. Né? Então, nós vamos procurar a Ismênia, né? Então ela deu uma orientação para alguns auxiliares e eles foram em busca da Ismênia e voltaram em seguida depois de uns 90 minutos, dizendo que tinha encontrado ela, né? Com boas notícias. Diz que ela estava numa situação ainda de pobreza e tal, numa fase juvenil. Ela já tinha reencarnado a Ismênia, né? Já não era mais Ismênia, ela estava na outra família e estava na adolescência ela, né? E ela estava numa família que tinha acolhido ela durante aquela situação de pobreza extrema que o Cláudio jogou ela passou por muitas dificuldades, ela enfrentou muitas situações complicadas, né? Tendo que trabalhar bastante, né? Em casas, né? Em uma situação bastante complicada a vida dela. Mas agora ela estava numa família e ainda, né? Claro, com dificuldades nessa área financeira, mas bastante disposta e equilibrada que ela estava. Ela era uma pessoa boa. E ele disse, o Cláudio, durante os 2 anos, ele vai permanecer aqui, né, em recuperação, porque a situação dele é bastante complicada, nessa questão de enfermidade, e depois nós vamos, então, planejar uma reencarnação para ele, né? E nós vamos trazer a Ismênia aqui, né, para preparar também essa reaproximação com o Cláudio, muito embora ele prejudicou muito ela, mas vamos trabalhar para que ela possa se aproximar dele, né, e não guardar mágoa, ressentimento pelo que aconteceu. E, então, se ela se consentir, né, nós vamos trazer ela aqui. Então, deixou eles confiados aos enfermeiros ali, o Cláudio, né, e foram buscar a Ismênia em plena madrugada, né? E chegaram lá, encontraram então a irmã do avô do André Luiz, né, a Ismênia, que era a 6ª filha de uma senhora também membro da família, e ela mostrava-se ser uma pessoa de pobre, né, mas digna, simples. E então ela adiantou, né, colocou a mão sobre a testa, né, da jovem que estava adormecida, e ela então em seguida apareceu ali para eles. Bom, eu vou parar por aqui porque o nosso tempo está terminando, depois nós vamos continuar essa história. Senão a gente... eu já saí 2 vezes, tive que sair. A senhora está sendo muito procurada, né, pelo telefone. Não, é o meu filho que liga, o Renato. Que bom. Fala para ele, fala dos meus, dona Diva. Como? O meu fala assim, entre 8h30 e 9h30 do sábado, esqueça que eu existo. Eu tenho que fazer isso. Não liga ainda, só esquece e liga. Mas é assim mesmo, né? Então, cuidando da senhora, é isso. Não, tão mesmo, fica aí enchendo o saco. Mãe, não sei o quê. Mãe, não sei o quê. Ai. Mas graças a Deus, Odilon, meus filhos estão me ajudando bem mesmo, viu? Nossa, graças a Deus. Muito bom. Os 2 guri, a Tânia, a outra que mora em Goiânia também liga todo dia. Aí. Sempre está. Tudo então, certo. Assim, até demais. Eu falei esses dias que estão me enchendo o saco até demais, não me deixam sair. Diz que depois de certa idade a gente vira criança de novo, né? Os filhos ficam mandando a gente. Eles não me deixam sair sozinha, que eu não posso sair sozinha, que não sei o quê. A igreja é bem perto daqui, eles não deixam eu ir sozinha na igreja.
E não é todas as coisas que tem lá que eu quero ir, eles não podem ir, porque trabalham, né? Não tem, né? Aí eu falo assim, mas eu posso sozinha, não estou doida ainda, não tô esclerosada, mas já estou bem mesmo, viu? Eu acho que de tanto eles falarem, eu estou ficando. Faz parte da vida, né? É, Muito nossa. bem. O Google Ah, que está avisando que daqui 7 minutos ele desliga nós. Alguém quer fazer algum comentáriozinho sobre o que nós vimos hoje? olha, as partes que eu ouvi foi muito boa, eu gostei, só eu não vou poder dar palpite porque eu não vi todo direto, sabe? Eu parei 2 vezes, eu tive que sair para ver coisa, né? Então não escutei direito, mas na próxima, se Deus quiser, eu quero assistir desde o começo. Combinado. Aí, Orlando? nesse texto, a gente vê assim, Dilon, que vale a pena você fazer o bem, né? Ajudar o próximo, ajudar os outros, porque quanto mais você ajuda, mais é teu socorro lá no mundo espiritual, né? E a gente não pode se iludir que vai desencarnar e vai para o céu, um paraíso. Não, a gente vai cair num umbralzinho das nossas imperfeições, né? O umbral que a gente encontra sempre é as nossas imperfeições, aqueles defeitos que a gente tem. Mas as coisas boas que a gente faz fica também gravado, né? Por exemplo, você ajudou um amigo, ajudou uma pessoa, não é? Aquela pessoa desencarna, vai estar lá te esperando para te socorrer. É o caso do André Luiz, apesar dele ser o avô dele, não é? Mas ele lembrou que ele tinha que encontrar um conhecido lá, não sabia quem, né? Era o avô, né? É. Então, o socorro nosso no mundo espiritual é o bem que a gente faz. O bem é a chave de tudo. Tudo, 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 tudo nesse mundo. Mas, E mas, é, mas ó, você lembrou bem, né? Por mais que o Cláudio ele fez tantas coisas ruins, né? Prejudicou tanta gente, mas ele ajudou o André Luiz. Foi esse que foi o socorro dele. A correu. tábua de salvação dele. É Você é vê? igual o André Luiz lá com aquela senhora, né? É, Quando ele estava naquele desespero, chega uma senhora e socorre ele. Aí nem falou o nome, nada, né? Depois ele queria saber quem que era aquela senhora, foi lá socorrer ele, né? Eu acho que é mais ou menos assim, faz tempo que eu li o Nosso sim. Lar, mas aquela senhora era uma paciente que ele não queria atender, né? Ele atendeu, acho que 999 consultas deu gratuita, tudo com interesse de se candidatar, de ser eleito a vereador lá no Rio de Janeiro. E essa senhora chegou, depois das 5 ele não atendia mais ninguém, era radical. Só que ele olhou para aquela senhora, ficou com a dó dela, né? Falou, olha, mas eu tenho que atender. Bateu o coração. E aí, então, ele queria saber quem é que tinha socorrido ele lá. Falou, exatamente aquela senhora que você atendeu depois do expediente. Ela que veio te socorrer, que tirou ele do umbral, né? Fazia, acho que 10 anos que ele estava lá naquele sofrimento terrível. E o sofrimento dele causado pelas imperfeições, né? E imagina o André Luiz e nós, né? Quantos defeitos que a gente não tem, né? Aí eu não me iludo, não, falar assim que eu vou desencarnar e vou estar lá, uma cadeira lá me esperando lá, toda veludada, tipo, cercada de ouro, o pessoal lá para me recepcionar, coisa nenhuma. Ainda graças a Deus que eu não me iludo com isso aí, porque eu sei que a situação aqui não é fácil, né? A gente enfrenta as dificuldades, e essas dificuldades, elas tendem a continuar do lado de lá, né? Enquanto a gente não se libertar completamente, quem tem uma recepção calorosa e teve é o nosso querido Chico, com certeza o Divaldo também, né? O Divaldo Franco, pelo bem que ele fez, eu acho que ele tem muito, muito, muito meritório. Agora, nós ainda estamos muito além, né?
O que eu falo com o Padre Orlando é assim, a gente não leva nada desse mundo, eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente viver, para ter as coisas, mas não só para se ajudar quem precisa, dar comida para quem... É a coisa mais triste, compadre, que nem eu conversei uma vez com um senhor que estava pedindo na rua, e ele me falou que a coisa mais triste é a pessoa passar fome. É, Né? E a gente está vendo muito isso. A gente vê, às vezes, compadre, pessoas que estão passando a fome de preguiça de não trabalhar, mas tem outros que estão passando por necessidade mesmo, saúde, por não ter serviço, por não ter idade de trabalhar que ninguém pega, né? Então, tem muitos meios que a pessoa precisa de ajuda e não são ajudados. realmente, quando a senhora passar para o mundo espiritual, são essas pessoas que vão te socorrer lá. Meu pai sempre dizia que a gente tem que fazer a matulinha para passar pelo lugar tenebroso. Matulinha que ele quis dizer não é fazer uma farofinha nem nada, não, né? É fazer o bem. E o bem não é só É, doar é isso coisa que eu Muito bem. falei esse dia. Falei pra- Nós vamos continuar essa conversa depois, porque o nosso tempo está acabando. E o Google vai tirar nós do ar daqui a pouquinho. Então, tá bom, o Orlando faz a prece para nós. Isso, faz a prece aí, Orlando. Se tirar fora do ar enquanto o Orlando está fazendo a prece, muita paz, Deus abençoe a todos nós. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Um abraço, comadre. A gente fala aí pelo longo da semana, viu? Tá bom, obrigada, compadre. Tchau, dona